No documento de Medellín, nós encontramos a afirmação de que a comunidade cristã de base é o primeiro e fundamental núcleo eclesial, que deve, em seu próprio nível, responsabilizar-se pela riqueza e expansão da fé, como também pelo culto, que é sua expressão. É ela, portanto, célula inicial de estruturação eclesial e foco de evangelização. De 15 a 22 de julho próximos, acontece na Diocese de Rondonópolis, Guiratinga, no Mato Grosso, o 15º Intereclesial das Comunidades Eclesiais de Base, a SEBS, com o tema SEBS, Igreja em Saída na Busca da Vida Plena para Todos e Todas. E o lema, vejam, eu vou criar novo céu e uma nova terra. E no programa de hoje, nós queremos fazer memória e compreender melhor o que é um intereclesial. E quem nos ajuda a olhar para essa história, a fazer memória, é o Padre Manuel José de Godoy e a Marilza Chuina. O Padre Manuel está aqui comigo no estúdio, ele é administrador paroquial da Paróquia São Tarcísio, na periferia de Belo Horizonte, professor na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, a FAGE, no Centro Loyola e no CEBTEPAL, órgão do CELAM. Padre Manuel, muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Igreja Sinodal. Que bom, é uma alegria sempre muito grande estar aqui. E conectada com a gente, né, a nossa irmã da caminhada, Marilza Chuina, que também já participou do Igreja Sinodal, cristã leiga, professora, especialista em educação, que atua na Comissão de Formação do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, também nas comunidades eclesiais de base, e compõe o secretariado do 15º Intereclesial da SEBS. Marilza, aí desde o Mato Grosso, muito bem-vinda ao Igreja Sinodal. Olá, obrigada Marcos, saudações para o Godoy, que está aí conosco hoje nesta prosa, e vamos então conversar sobre os encontros intereclesiais e, claro, para nós aqui no Mato Grosso, de maneira muito particular, o 15º que já está chegando. Maravilha. Padre Godoy, eu quero começar assim com uma perguntinha básica para ajudar quem está nos acompanhando, né, para a gente começar. O que é um intereclesial, um encontro intereclesial? É interessante, por que deram esse nome, né, de intereclesial? O nome sugere, é um encontro de igrejas. Porque o que quis se demarcar desde o começo, que não é um encontro de segmento da igreja, um encontro de movimento da igreja. Não, é encontro da igreja. Como Medellín, em 1968, definia, a SEBS, a comunidade cristã de base, como Medellín chamava, era célula estruturante da igreja. Então, é bom não confundir com movimentos, com outras coisas. Então, é por isso que é intereclesial, é um encontro entre igrejas. Né? Isso é importante ficar demarcado desde o começo. E como é que surge, né? Quando é que surge o contexto desses intereclesiais, né? Você está aí com uns livros na mão para nos ajudar também, né? Nós mencionamos aqui Medellín na abertura, você também, que 1968, é um marco importante para nós, né? Muito importante. Bom, a gente tem que falar que, primeiro, o Concílio Vaticano II. Concílio Vaticano II, com os seus documentos, os dois basilares, Lumen Gentium e Gaudium Spes, ele dá tanto a questão da estruturação da igreja quanto a sua atuação no mundo. A igreja está no mundo, né? Então, primeiro começa aí com o Vaticano II. Medellín, para nós, foi a recepção do Vaticano II na América Latina. E foi muito importante. Nós, desde o começo, quando surgem as SEBs, né, as experiências de comunidades, elas são profundamente conectadas com a realidade. Então, a gente tem que ver que no final da década de 60, nós tivemos um recrudescimento do regime de exceção, o regime militar. E temos que lembrar, por exemplo, em dezembro de 68, o Ato Institucional número 5,
que restringia todas as liberdades dos cidadãos, né? Tornando o poder militar mais acachapante ainda no país. Então, nesse contexto, a igreja vai se abrindo e as comunidades vão surgindo. E desde o começo também é bom dizer que as comunidades surgem com o protagonismo dos leigos, que é a grande marca que vem do Vaticano II, de Medellín, mais tarde, na outra década, Puebla. Então, o protagonismo dos leigos é a grande marca, porque nós tínhamos uma igreja profundamente centrada no clero, bispos, padres, diáconos. E aí, com essas experiências, a gente começa a ver emergir a força do leigo, da leiga, né? Desde a base, Então, é bom a gente situar. Intereclesial está profundamente conectado com a realidade. Então, nós vamos ter o primeiro, em 1975, né, em Vitória, no Espírito Santo, mas que foi um encontro mais de bispos, teólogos, alguns agentes de pastoral, mas não tinha ainda a base, 1975. E foi uma grande inspiração de Dom Luiz Gonzaga Fernandes, que é um bispo, era paraibano, mas que era auxiliar de Dom João em Vitória, no Espírito Santo. Ele, junto com o teólogo Eduardo Ronert, os dois dizem, segundo Dom Luiz, que foi uma inspiração que nasceu na praia. Foi uma boa inspiração. Os dois estavam na praia e falaram, por que nós não reunimos pessoas que estão acompanhando essa emergência das comunidades na base? Então, aí eles se reuniram em 75, mas reuniram bispos onde as comunidades estavam desenvolvendo a sua vida, a sua caminhada, e alguns teólogos, né, para poder analisar o fenômeno, e alguns agentes de pastoral. Então, o primeiro foi 1975, em Vitória, nesse espírito. E em 75, é bom lembrar, que ainda, por exemplo, o Brasil, estávamos aqui no Brasil com o regime de exceção, e nós tínhamos problemas, Chile, Paraguai, Argentina, que a direita estava cada vez mais forte nesses países também, desestabilizando muito a sociedade. Eu quero trazer a Marilza aqui para a prosa, né? Você contextualizou aqui para nós, né, esse surgimento e a data, o marco do primeiro. Marilza, qual que é a principal experiência, né, vivida nos intereclesiais? O padre Godoy trouxe aqui para nós a marca do primeiro, nós já vamos viver o 15º, né? O que se vive nesse espaço, neste encontro, né, entre igrejas? Marcos, acho que os intereclesiais têm dois elementos bastante característicos desses encontros, que é a partilha de experiências e as reflexões das comunidades. O encontro intereclesial tem esse caráter da celebração, então ele é um encontro celebrativo, e essa dimensão celebrativa das comunidades que une fé e vida, que estabelece conexão com a igreja e mundo, né, que tem uma fé interligada com a vida, e é uma característica e um elemento importante da vida das comunidades, e o intereclesial traz toda essa dimensão celebrativa da fé e vida, da relação igreja-mundo, né, o caráter ecumênico. Então, tem esse lado. E o outro aspecto do intereclesial é o caráter também formativo, né, de avaliação das comunidades, da caminhada das comunidades eclesiais de base, mas também de formação,
Tanto é que cada encontro vai ter um tema de reflexão, vai ter um lema que inspira esta reflexão. Então, além de reunir os representantes das dioceses de todo o Brasil e até mesmo de outros países e de outras igrejas, o Intereclesial, além de partilhar a vida, né, as experiências e as reflexões das comunidades eclesiais de base, é uma memória viva da caminhada da igreja, né, e revela com mais clareza, né, a situação, às vezes, de sofrimento, de resistência dos nossos povos, que está expressa principalmente hoje, né, com a biodiversidade do nosso planeta, o cuidado com a casa comum. Então, esse resgate dos valores que são individuais, mas de valores também que são coletivos. Quem conversa com a gente é o padre Manuel José de Godoy, daqui de Belo Horizonte, professor de teologia, e a Marilza Chuina, cristã leiga e também faz parte do secretariado do 15º Intereclesial. Eu trouxe aqui, inclusive, padre Godoy, Marilza, quem está nos acompanhando, né, uma edição especial da revista Vida Pastoral, né, da editora Paulus, que é a revista desse bimestre, julho e agosto, dedicada exclusivamente para o Intereclesial, o tema Igreja em Saída na Busca da Vida Plena para todos e todas. Se você tiver oportunidade, né, de acessar, de ir a uma livraria, vale a pena para você compreender também. E eu quero trazer novamente a Marilza, porque está atuando diretamente lá na organização, né? Quais que são os principais desafios, Marilza, para a realização de um Intereclesial hoje? Padre Godoy nos trouxe no bloco anterior esse contexto do surgimento. Hoje nós estamos com uma realidade mundo-igreja bastante diferente de quando surgiu, né, há 40 anos. Quais que são os desafios hoje para realizar um encontro dessa expressão? Realizar um encontro intereclesial precisa levar em conta que os contextos hoje são outros. Nós vivemos tempos diferentes da realidade, tanto eclesial quanto socioeconômica, político-cultural, de quando surgiram as comunidades eclesiais de base, de quando surgiram os encontros intereclesiais. Então, a gente precisa olhar nessas duas dimensões. Como que está a realidade conjuntural do país hoje, né, e como que está a própria realidade eclesial hoje. Então, olhando essas duas dimensões, a gente vai encontrar, né, desafios nesse âmbito de organização, não só do encontro intereclesial, mas da própria vida das comunidades eclesiais de base, que vai enfrentar algumas situações como a questão, né, política, da organização da extrema-direita no país, dentro da igreja, a questão do fundamentalismo, esta igreja, né, que se distancia do Concílio Ecumênico Vaticano II, e a SEBS tentando resgatar e manter essa chama da igreja povo de Deus para romper com o clericalismo muito presente no cotidiano das comunidades, para desparoquializar, né, a vida das nossas comunidades. Nós temos uma estrutura de igreja muito centrada nas paróquias, nas dioceses, que pouco valoriza uma articulação de rede de comunidade. E, além disso, os desafios mais prementes do cotidiano da organização de um encontro. Uhum. O 15º tem uma particularidade, vivemos esse contexto pandêmico. Isso, inclusive, provocou o adiamento do encontro, que seria em 2022 e foi prorrogado para 2023. Então, considerar o contexto pandêmico, como que esse contexto pandêmico alterou a vida das pessoas e também alterou a vida das comunidades e a própria organização do encontro. E lembrar que a gente vai realizar um encontro numa região de conflitos no campo, principalmente, como é o estado do Mato Grosso, de muitos conflitos no campo, e também na cidade,
e a cidade de Rondonópolis como uma das regiões centrais do agronegócio no país, do agronegócio no Mato Grosso. Então, nós vamos estar refletindo como tudo isso impacta na vida das comunidades e impacta também na organização do encontro. Desde o dinheiro necessário para a organização do encontro, como da articulação das comunidades e a vinda dessas comunidades através de seus participantes no intereclesial. São alguns elementos que já nos aponta aí alguns desafios. Uhum. Nós vamos dedicar um programa também da próxima semana para falar especificamente sobre o tema, então eu vou deixar para tratar de outros assuntos, né, no próximo programa. Mas olhando para essa experiência, né, histórica aqui, uma curiosidade, sem revelar a sua idade, Padre Godoy. Você já participou de quantos intereclesiais? Acho que desde o 9º eu não perdi mais. Porque foi assim, 75 e 76, os dois primeiros em Vitória. Uhum. Depois, como o Dom Luiz Gonzaga era paraibano, o terceiro foi para João Pessoa. Né? Dom José Maria Pires, Dom Zumbi, acolheu lá em João Pessoa o terceiro. E aqui é importante, do terceiro para o quarto, relatar o seguinte. Eu estava falando da situação conflitiva do Estado, com a ditadura militar, regime de exceção. Mas isso impactava também no interior da igreja. Uhum. O quarto intereclesial seria na cidade de São Paulo. E Dom Paulo Evaristo sofreu uma pressão imensa da igreja por causa da realização das comunidades eclesiais de base. Isso nós já estamos falando da década de 80. Não, ainda em 70. E aí, fomos parar em Itaici, que, vamos dizer, era um lugar mais ou menos neutro, né? Uhum. Apesar das assembleias da CNBB sempre serem realizadas por lá, mas não era a cidade de São Paulo, né? Era lá na cidade de Indaiatuba e a vila lá em Itaici. Então, o quarto, nós já tínhamos uma pressão significativa interna na igreja. Uhum. Por quê? Funciona mais ou menos como é hoje, né? Hoje, a extrema-direita, ela faz um combo de rejeição. E as SEBs fazem parte desse combo. Então, ela põe teologia da libertação, põe Lula, PT, SEBs, comunismo. Então, pobre, é um combo de rejeição. E a SEBs está aí. Né? Então, o quarto, a gente já sentiu essa resistência. Aí nós fomos para o quinto, em Canindé. Canindé, por que Canindé? Foi interessante porque a reflexão englobava a questão da religiosidade popular, da piedade popular, vamos chamar assim, lá em Canindé, que é um santuário de peregrinação do Nordeste, muito interessante. É muito bonito, muito forte a peregrinação no Santuário São Francisco, em Canindé. Então, esse foi o quinto. Agora, a gente tem que marcar o sexto, que deu uma espécie de uma inflexão, porque o sexto foi em Trindade, né, na cidade de Trindade, Goiás. E o sexto é muito interessante porque o arcebispo de Goiânia, de saudosa memória, Dom Antônio, ele foi colocado em Goiânia um pouco para frear a igreja de Goiânia, que tinha também anteriormente um outro bispo paraibano, Dom Fernando. E quando o Dom Antônio chega, ele é um pouco identificado com uma espécie de moderação, pé no freio. E aí ele acolhe o sexto em Trindade. Eu conheci muito Dom Antônio, uma excelente criatura,
e ele me dizia que o cesto intereclesial, que foi em Trindade, de fato marcou a vida dele pessoal e a vida dele como arcebispo de Goiânia. Olha que Ele bonito. disse que foi uma marca na vida dele. E em Trindade é que o Leonardo Boff cunhou a frase que nós usamos até hoje, né? A Trindade é a melhor comunidade. Olha aí que bonita história, né, deste momento de igreja viva, de sermos realmente igreja viva. Hoje nós fizemos memória de elementos marcantes dos encontros intereclesiais da SEBS, que são patrimônio teológico e pastoral da igreja no Brasil. E eu quero agradecer ao Padre Manuel Godoy pela oportunidade de conversa. Muito obrigado pela presença e participação. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Falar das comunidades é sempre um prazer. E eu gostaria de indicar a vocês, pelo menos, a Gênese, né? Que aqui traz a década de 70, 60 como fermentação, 70, 80, 90 como realização. Então, chegou até aqui, chega até o 9º intereclesial em São Luís do Maranhão, que foi uma festa, foi maravilhoso e que foi a primeira vez que tratamos da SEBS também no meio da massa. Olha aí. Então foi muita gente. Nós já estávamos passando de mais de 2.000 participantes nos intereclesiais. Coisa boa. Muito obrigado por fazer essa memória e agradeço também a Marilza Chuina pela participação com a gente aqui. Um abraço para você, Marilza. Muito obrigado. Eu agradeço a acolhida mais uma vez. E, Marcos, uma curiosidade. Se você considera que o Godoy é jovem pela participação nos intereclesiais, eu já fui suplente do 5º intereclesial. Olha só. Então tem uma boa trajetória, hein? Olha isso, e depois, né, comecei a participar e consegui ir depois ao 6º intereclesial. Então, tenho acompanhado mais de perto essa jornada dos encontros intereclesiais, do 5º encontro já, mas mais efetivamente participando do 6º encontro Paraquá. Mas não participei de todos, viu, Godoy? Só de alguns. Só de né? alguns. Mas deixo aqui o meu abraço a todos e todas, né? E que a gente possa colocar nesse horizonte de uma caminhada de articulação das comunidades eclesiais de base que se colocam, né, com coragem profética de manter viva a chama da esperança de uma igreja povo de Deus, uma igreja sinodal, uma igreja do caminho. É isso aí, façamos juntos então esse caminho como igreja, de luta, de profecia, de vivência do Evangelho. Um abraço para você e até o nosso próximo programa.